Embora não passe de um sonho de Deus, o corpo físico parece bem real quando está sob o domínio do ego. Também o corpo astral na morte é sentido como algo concreto e se torna a base de operações para o ego. Assim como o corpo físico tem sonhos humanos, o corpo astral, após a morte daquele, pode criar qualquer sonho no interior de si mesmo. Santos e pessoas que, durante a vida terrena, se dedicaram à técnica da meditação, conseguem preservar consciência mesmo quando o coração falha ou para de vez. Podem permanecer conscientes durante a letargia da morte. Assim como, às vezes, fruímos do sono profundo ou contemplamos as cenas de um sonho em estado de semilucidez. Assim, nesse tipo de morte, todas as experiências astrais são observadas consciente ou semiconscientemente. O cosmos astral é naturalmente mais sintonizado com a vontade divina e o plano da perfeição do que a esfera terrena. Todo objeto astral se manifesta, em primeiro lugar, pela vontade de Deus, mas sofre em parte a interferência voluntária dos seres astrais. Estes podem modificar ou melhorar o conteúdo e a forma de qualquer coisa já criada pelo Senhor. O mundo astral surge aos olhos da alma como um jardim maravilhoso. Ali, ele encontra um clima astral, nem muito quente, nem muito frio, pronto a ser controlado pelo poder da vontade. Tal como as pessoas hoje podem aquecer ou resfriar suas casas com estufas e aparelhos de ar-condicionado. Há no mundo astral primavera, verão, outono e inverno. No inverno vencem nuvens algodoadas muito brancas, maravilhosamente belas, frescas, mas não frias, pairando sobre a região astral. Ali a neve é chamada pelos habitantes principalmente para fins decorativos e muda de temperatura conforme a vontade deles. A primavera e o verão astrais são repletos de uma infinita variedade de flores celestes que sorriem num solo transparente, vítreo de luz dourada. Elas desabrocham e mudam ou se desvanecem numa multiplicidade de cores e matizes que dependem da fantasia do jardineiro astral. Elas nunca morrem, apenas se modificam ou se esfumam quando já não são mais desejadas. No outono, os raios descem sobre o solo dourado, projetando uma inefável orquestração de músicas das esferas. Esses raios, ao cair, tomam a forma de flores, de modo que durante as chuvas astrais pode-se perceber uma cortina de fios prateados, semelhantes a margaridas e rosas de luz, esparramando-se pelo chão astral. Poças luminosas, também em formato de flor, cobrem as ruas após a chuva. Na região astral existem inúmeras mansões ou esferas de vibrações luminosas multicoloridas. Assim como nossas cidades possuem vários bairros, as áreas dos ricos e dos pobres, o reino astral exibe vários distritos com diferentes tipos de residências. São construídas de tijolos por átomos condensados. Os santos moram em locais refinados do plano astral. Ali as almas comuns morreriam congeladas ou sufocadas, pois só entidades superiores conseguem suportar o frio ou o calor extremo sem ser afetadas por perturbações magnéticas. As almas perversas vivem em favelas e não podem penetrar na atmosfera límpida dos bem-aventurados aristocratas espirituais. Há nascimento, morte e reencarnação no plano astral, tal como na esfera terrena. Mas no plano astral, a vida é mais longa e
a morte, ou a mudança, não atinge as almas evoluídas, apenas as perversas. Se a alma evoluída evoca nostalgicamente as experiências terrenas, talvez precise regressar ao mundo físico para de novo experimentar a vida e a morte. Não há dor nem medo na morte astral. As doenças no plano astral consistem principalmente de atitudes e defeitos mentais, quando são de subnutrição. Essas moléstias podem ser erradicadas com facilidade pelas mentes poderosas de quase todos os habitantes daquele plano. O crime astral provém da ignorância e da busca da felicidade egoísta. Não há juízes para punir ninguém. As próprias almas se punem quando estão erradas por meio de autodisciplina. Não tente entrar em contato com almas perversas que infestam o éter com a sua presença. Assim como ladrões na terra podem roubar facilmente um carro que não foi trancado, assim almas ruins podem apossar-se de pessoas distraídas e ignorantes que procuram invocar espíritos num estado mental passivo. Essas almas velhacas tomam conta do cérebro e o destroem. Eis o motivo pelo qual pessoas que se deixam possuir sem resistência usualmente perdem o caráter, a mente e o poder espiritual. Só almas que nos amaram e continuam amando devem ser invocadas. Precisamos de almas boas que nos ajudem e a que possamos ajudar. Concentre-se profundamente com paciência até poder ver seu olho espiritual. De olhos fechados ou abertos, você deve ser capaz de reter essa imagem pelo tempo que quiser. Em seguida, visualize a boa alma que deseja encontrar e, repetidamente, convide-a para vir à luz. Se tiver paciência e forte dedicação pessoal, avistará a imagem e conversará com ela, como num filme sonoro na tela do olho espiritual. O maior desenvolvimento lhe permitirá ver a alma até de olhos abertos. Se uma alma como Jesus aceitar o seu convite, não só se tornará visível, como vibrará intensamente o corpo para que você possa também ouvi-lo e tocá-lo. Almas ruins não conseguem penetrar cerca eletrificada do olho espiritual. Apenas as almas virtuosas, dispostas a ajudá-lo, tornam-se visíveis. O sistema nervoso tem duas funções. Os nervos permitem que você interaja com o mundo. E como descobriram os iogues dos tempos antigos, os nervos também servem para conectá-lo com Deus. A força vital do corpo do homem normalmente flui para fora do cérebro e da espinha, através dos nervos, para os sentidos e suas experiências externas. Quando na meditação de yoga essa energia é revertida para fluir para dentro, ela atrai a consciência para os sutis centros cérebro-espinais, espirituais, da percepção divina e da realização de Deus. O nervosismo, a superestimulação dos nervos, liga a consciência ao corpo. A calma conduz à comunhão com Deus. Quando você desliga a energia nervosa externa e se acalma na meditação, e a força vital se retira dos sentidos para os centros cérebro-espinais, da percepção espiritual, o seu sistema nervoso é então conectado com a superconsciência. E você tem Deus. Você está na terra da luz, que está além do reino subconsciente do sono. O sono é uma forma inconsciente de desligar a energia vital dos nervos. Você, portanto, descansa um pouco durante o sono,
mas não têm a experiência consciente de êxtase que o estado superconsciente produz. Quando você acorda do sono, você é exatamente o mesmo que era antes de dormir. Mas se você puder cruzar o reino subconsciente para a terra superconsciente de luz, você terá as experiências maravilhosas. E estas produzirão mudanças espirituais duradouras na consciência. Quanto mais você puder permanecer nesse estado interiorizado de êxtase na meditação, mais você sentirá essa alegria com você o tempo todo, mesmo em meio às atividades. Existe uma fisiologia espiritual subjacente ao sistema nervoso que faz do homem um veículo para os estágios mais elevados da evolução da consciência. O cérebro do homem sendo maior do que o da maioria dos animais, com exceção do elefante e da baleia, e sendo mais complexo, contém a maior capacidade de pensamento. Isso torna o cérebro humano um instrumento adequado para o homem, cuja consciência é a mais evoluída de todas as criaturas. O homem sozinho é capaz de níveis avançados de discriminação e, finalmente, da realização de Deus. Quanto maior a quantidade de pensamento, por exemplo, no homem em contraste com os animais, maior a complexidade das circunvoluções cerebrais. As fissuras dessas circunvoluções têm cerca de 1 centímetro de profundidade no cérebro adulto. A massa cinzenta da superfície convoluta do cérebro é onde nossos processos de pensamento, sensório e motores estão alojados. Nos estágios iniciais do feto em desenvolvimento, o cérebro é mais parecido com uma cúpula de mármore. A consciência e as respostas do feto aumentam o desenvolvimento da complexidade das circunvoluções. A mente, a fonte do pensamento e da discriminação, é um processo de consciência, não de fisiologia. Ele desencadeia a fisiologia. Agora você achará muito interessante como Deus fez este corpo físico. É um assunto profundo e vasto, portanto, vou abordar apenas alguns pontos. A massa cinzenta na superfície do cérebro é o receptáculo dos impulsos nervosos. É aqui que todas as células nervosas e vibrações elétricas estão localizadas. Quando você decide mover qualquer parte do seu corpo, suas mãos, dedos, olhos, por exemplo, isso cria impulsos elétricos nas células da massa cinzenta, que são transmitidos através dos nervos motores para a parte do corpo que você deseja mover. À medida que essa parte se move, outra corrente elétrica é enviada de volta ao cérebro por meio dos nervos sensoriais. Esses impulsos elétricos estimulam as células nervosas na massa cinzenta e mais oxigênio, que fornece a energia, é retirado dos vasos sanguíneos na membrana que envolve o cérebro. Um exercício muito bom para estimular a energia do cérebro é bater na cabeça de maneira suave, mas firme, com os nós dos dedos. Isso é especialmente útil se for feito pela manhã, quando você começa o dia, ou sempre que sentir um atraso cerebral. Subjacente à massa cinzenta no cérebro está a massa branca, que é considerada passiva. A construção do cérebro tem uma correspondência com um olho único ou espiritual no homem. Na verdade, esse olho de luz astral, que pode ser visto na meditação, é um epítome da energia criativa e da consciência de que o corpo do homem é formado e pelo qual é vivificado. Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos.
Se, pois, o teu óleo for simples, todo o teu corpo terá luz. O olho espiritual é percebido como uma aura dourada envolvendo uma esfera azul, no meio da qual está uma estrela de 5 pontas de luz branca. Quando você olha em um espelho para seus 2 olhos, vê que eles têm o padrão do olho espiritual, a aura externa, ou o branco do olho, o círculo interno, ou a íris, e a estrela, ou a pupila central. O ponto de origem do olho único está em um centro espiritual sutil na medula oblonga, na base do cérebro, onde se junta a coluna vertebral. A energia deste único olho divide-se na medula e flui através do cérebro para os 2 olhos físicos, através dos quais o mundo da dualidade é percebido. O olho espiritual, com suas 3 luzes ou 3 raios diferentes, um dentro do outro, como uma lente telescópica que se estende, tem uma visão esférica que tudo vê. Através do raio dourado, o yogi que medita profundamente contempla toda a matéria e a massa de radiação que permeia o universo. Penetrando a luz azul, o yogi perceberá o Cristo ou a consciência de Krishna, que está presente em toda a criação. Perfurando a minúscula estrela branca de 5 pontas, o yogi experimenta a consciência cósmica, a consciência transcendente de Deus, que fundamenta toda a criação e que também está além dos reinos de manifestação no infinito. O yogi, em consciência cósmica, percebe que toda a criação, incluindo o microcosmo de seu corpo, é uma projeção dos 5 raios da consciência cósmica de Deus. A consciência cósmica do Criador Divino, sua pura inteligência, refletida na criação como Cristo ou consciência de Krishna, e seu poder criativo ativo como vibração cósmica, são, portanto, a própria essência de todas as manifestações. As cores das irradiações dessa Santíssima Trindade de Deus na criação são, portanto, as mais espirituais de todas as cores. Branco, refletindo a transcendente consciência de Deus. Azul, refletindo o Cristo ou a consciência de Krishna. E o dourado, refletindo a radiação ou energia presente no cosmos. Ao longo da história, o homem associou instintivamente o branco à pureza e espiritualidade, o azul com onipresença tranquila, como no céu azul, e ouro ou vermelho como energia. Se você teimar em ser triste, ninguém no mundo o fará feliz. Mas se preparar a mente para ser feliz, nada nem ninguém no mundo lhe roubará essa felicidade. Se você já perdeu a esperança de ser feliz, anime-se, não se desespere. Sua alma, reflexo do espírito eternamente jubiloso, é a própria felicidade. Se mantiver fechados os olhos da concentração, não conseguirá ver o sol da bem-aventurança fulgurando em seu íntimo. Todavia, por mais que cerre os olhos da atenção, os raios da felicidade continuam tentando forçar a porta fechada da sua mente. Abra a porta da serenidade e avistará dentro de si mesmo o sol da alegria. Os raios jubilosos da alma podem ser percebidos quando você interioriza sua atenção. Não procure a felicidade unicamente em roupas bonitas, pratos deliciosos e outras amenidades. Eles aprisionarão sua alegria por trás das grades da exterioridade. Se você preparou sua mente para encontrar a alegria dentro de si mesmo, cedo ou tarde a encontrará. Busque-a
todos os dias, praticando a meditação profunda e, sem dúvida, achará a felicidade duradoura. Esforce-se para mergulhar dentro de si mesmo, pois ali está a maior das alegrias. A felicidade vem não por ser desejada, mas por ser sonhada, pensada e vivida em todas as circunstâncias. Não importa o que você esteja fazendo, mantenha a corrente subterrânea da felicidade. O rio secreto da alegria fluindo por sob as areias dos seus pensamentos e o solo rochoso de seus anseios. Algumas pessoas sorriem quase o tempo todo, embora tenham o peito corroído pela tristeza. Elas, aos poucos, vão definhando por trás das sombras desses sorrisos vazios. Outras apenas sorriem de vez em quando, mas alimentam por baixo da superfície incontáveis fontes de paz jovial. Aprenda a ser alegre em seu coração, a despeito do que quer que aconteça, e diga a si mesmo: a felicidade é o maior dos direitos divinos de nascença, o tesouro escondido de minha alma. Descobri ser secretamente mais rico do que o possam sonhar os reis. Pessoas de caráter forte são, em geral, as mais felizes. Não culpam os semelhantes por problemas que se devem a seus próprios atos e falta de compreensão. Sabem que ninguém tem o poder de aumentar ou diminuir sua felicidade, exceto quando elas próprias permitem que os pensamentos negativos ou as más ações dos outros as afetem. A firme determinação de ser feliz ajudará você. Não espere que sua situação mude, julgando que nisso reside o problema. Tente ser feliz em todas as circunstâncias. Se às vezes a felicidade parecer dependente de certas condições, altere-as para ser feliz o tempo todo. Não se deixe prender por regras, pois não há regra sem exceção. Talvez você diga: se isso acontecer, eu vou ficar bem contente. Não espere. Agarre o maior prêmio da felicidade que esteja agora ao seu alcance, pois o fogo fato do anseio de felicidade e, portanto, o seu adiamento só lhe reserva decepções. A felicidade cresce graças àquilo que a alimenta. Aprenda a ser feliz, sendo feliz o tempo todo. João disse: se eu tiver dinheiro, serei feliz. Depois de ficar rico, ele afirmou: serei feliz se puder me livrar da minha indigestão aguda. A doença foi curada, mas ele pensou: se me casar, serei feliz. O primeiro casamento só lhe trouxe desgraça. O segundo foi ainda pior. Achou que seria mais feliz caso se divorciasse, também da segunda esposa, e o fez. Hoje, com 70 anos de idade, imagina: só serei feliz se voltar a ser jovem. E assim as pessoas vão tentando atingir a meta da felicidade, sem jamais o conseguir. Condicione a mente a ser feliz na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, no bom ou no mau casamento, na juventude ou na velhice, no riso ou no pranto. Não espere mudanças em si próprio, em sua família ou em seu ambiente para ser feliz no íntimo. Disponha a ser agora mesmo quem quer que você seja ou onde quer que você se encontre. O homem moderno orgulha-se de abordar cientificamente a realidade. Pois lhe faço a seguinte proposta: analise a vida num laboratório, por exemplo. As pessoas gostam de fazer pesquisas. Portanto, que tal você pesquisar a si próprio, suas atitudes perante o mundo, suas ideias e comportamento? Descubra o que é a vida humana e como fazer para melhorá-la.
Determine o que as pessoas mais desejam e qual a maneira correta para elas de satisfazer esse desejo. Determine também o que mais se esforçam por evitar e como poderão, no futuro, se esquivar a esse convidado insuportável. Em física e química, quando uma pessoa quer uma resposta exata, deve fazer a pergunta certa. O mesmo se aplica à vida. Procure descobrir por que tantas pessoas são infelizes. Depois, munido dessa compreensão, encontre o melhor caminho para a felicidade duradoura. Conseguirá você fazer com que a roseira meio morta de sua vida refloresça? Em geral, nascemos ricos de sorriso, juventude, força, beleza, saúde, aspirações místicas e doces esperanças. À medida que crescemos, vamos perdendo essas riquezas e as rosas que há em nós vão murchando. Por quê? Porque as rosas só florescem para morrer. Será então o caso que nossa felicidade só apareça para sumir? Queremos florescer com boas ações, emanar alegria e conservar para sempre a lembrança daqueles que nos amam. Não precisamos morrer de pobreza, doença ou tristeza. Para preservar a nossa roseira, devemos cuidar dela adequadamente, com bastante água e nutrientes, protegendo-as das pragas e do frio. A roseira da nossa felicidade só pode crescer no solo fértil da nossa paz. Não crescerá no chão duro e insensível da mentalidade humana. Devemos revolver continuamente a paz com a pá das boas ações. Devemos manter a planta da nossa felicidade bem regada, com nosso espírito de amor e serviço. Só somos felizes quando fazemos felizes os nossos semelhantes. O verdadeiro adubo para a árvore da felicidade é fornecido unicamente pela meditação e o contato autêntico com Deus na vida cotidiana. Sem o contato com a fonte infinita, de onde brotam todas as faculdades e inspirações humanas, jamais cresceremos completamente e perfeitamente. As piores pragas que atacam a planta da felicidade são a indiferença ao progresso, a acomodação e o ceticismo, o frio da inércia ou ausência de esforço definido e constante para conhecer a verdade é o maior dos males que sofre a nossa planta da felicidade. Quando você rezar a Deus, reze do fundo do seu coração. Diga o que você realmente sente. Não o que você pensa que Ele quer que você diga ou sinta. Seja totalmente sincero com Ele. De qualquer forma, Ele sabe o que você está pensando. Porém, a prece sincera transmite poder aos seus pensamentos. Ela os concentra em Deus. Sem sinceridade, essa concentração não existiria. Se você não sente nenhuma devoção, reze para Ele usando essas palavras. Senhor, me ajuda a te amar. Se o seu coração está inquieto devido aos seus desejos, reze a Ele usando essas palavras. Senhor, eu sinto esses desejos, mas eu quero a Ti mais do que qualquer coisa. Me ajude a acabar com toda a limitação do Teu grande oceano de paz. É perfeitamente correto rezar a Deus pelas coisas. Contudo, é ainda melhor pedir que a sua vontade seja feita na nossa vida. Ele conhece todas as coisas de que você necessita
e haverá de fazer muito mais por você do que aquilo que você imaginou para si próprio. Acima de tudo, procure-o por Ele mesmo, por causa do seu amor. Reze a Ele com essas palavras: Pai, revela-te a ti mesmo. Se você o chamar assim, com sinceridade, Ele sempre estará com você. Jamais reze assumindo a atitude de um mendigo. Você é um filho de Deus. Como tal, tem direitos quanto ao tesouro de sua fonte de infinitas dádivas. Reze acreditando piamente que Ele o está ouvindo, pois Ele de fato haverá de escutá-lo, se você rezar com amor. Reze do fundo do seu coração intensamente. Faça exigências a Ele de maneira afável. Jamais implore. Por exigência, não entendo que você deva impor a Ele a sua vontade, como que a antecipar a sua relutância no sentido de satisfazer as suas vontades. Por exigência, entendo sim rezar com convicção inabalável de que Ele quer lhe dar aquilo de que você necessita e de que Ele fará isso. Jesus expressou dessa forma: reze acreditando. Fé irrestrita e amor são esses os mais importantes elementos da oração. Reze a Deus dessa forma: meu bem-amado infinito, eu sei que está mais próximo de mim do que essas palavras com que rezo. Está mais perto do que os meus pensamentos mais íntimos. Por trás dos meus sentimentos de inquietação, que eu sinto o teu zelo com respeito a mim e o teu amor. Por trás da minha percepção, que eu me sinta apoiado e orientado pela tua consciência. Por trás do meu amor por ti, que eu me torne cada vez mais consciente do teu amor. Se você rezar a Ele continuamente dessa forma e com sinceridade, você sentirá a sua presença, de repente, na forma de uma grande alegria no seu coração. Nessa alegria que irromperá, você saberá que Ele está com você e que Ele é você mesmo. Reze com êxtase, medite com êxtase e sempre que tiver tempo, pense em Deus. Seja como a agulha da bússola que, independentemente da direção em que esteja voltada, sempre indica o norte. É assim que age o yogi. Independentemente do lugar para onde vá e do que faça, sua mente sempre indica a estrela polar da presença de Deus dentro de si. De que modo você deveria amar a Deus? Ame-o como o avaro ama o dinheiro. Ame-o como o homem que se afoga anseia pelo ar. Ame-o como o andarilho implora por água no deserto. Ame-o com o amor essencial dos amantes. Quando você tiver aprendido a amá-lo do fundo do seu coração, você o terá. Você será então um yogi, alguém que está unido com Deus. A união com o bem-amado cósmico é a experiência mais agradável que existe. Trata-se de um sonho após o outro, de uma alegria depois da outra. Milhões de romances divinos num só, sempre a emocionar você. Em cada ponto do espaço você contempla faróis do amor de Deus, brilhando como milhões de sóis. Toda vez que você imagina ter esgotado o seu amor, repetidas vezes, como uma onda que tivesse quebrado, esse amor se renova nas praias da sua mente. Isso é êxtase.
Deus atende a todas as preces, mas atende pouco às preces das pessoas atormentadas. Se você tentar dar a alguém alguma coisa que não pertence a você, o seu presente não significará muito para essa pessoa. Significará? Por mais tocante que seja o gesto, vai acabar lhe faltando a substância. O mesmo se pode dizer do momento em que você se encontra fora de si. Você talvez queira orar a Deus, mas você não pode. Suas preces são apenas um gesto. Controle a sua mente. Quando puder orar com concentração, o Senhor saberá que você tem consciência do que está dizendo. Ele o atenderá depois de modo maravilhoso. Um dos novos monges deixou o fervor espiritual dele se apossar e o fizesse passar por crises emocionais durante a meditação. Alguns dos outros discípulos o preveniram sobre excessos na sua devoção. Certo dia, em frente aos demais, esse monge passou ao mestre um pedaço de papel lhe perguntando se era correto rezar com tanto fervor. É absolutamente correto, replicou Yogananda. Role pelo chão à noite e chame a Deus para que ele venha em seu auxílio. É preciso ansiar por ele, ou ele jamais haverá de se manifestar. Depois que você tomar uma decisão em sua vida, nunca desista. Se você disser, eu nunca vou pegar um resfriado, e na manhã seguinte estiver com um resfriado terrível e desanimado, você está permitindo que sua vontade permaneça fraca. Você não deve desanimar ao ver algo acontecendo que é contrário ao que você afirmou. Continue acreditando, sabendo que assim será. Se exteriormente você diz, eu vou fazer tal coisa, mas interiormente você pensa, eu não posso. Então você neutraliza o poder do pensamento e emascula sua vontade. Se sua vontade ficou enfraquecida por lutar contra doenças ou outros reveses, você precisa da ajuda da vontade de outra pessoa para te fortalecer por meio de orações e afirmações positivas em seu nome. Mas você também deve fazer parte para mudar a sua consciência. Esse é o meu conselho para você. Desenvolva sua força de vontade e pensamento positivo. E você verá o seu corpo, mente e alma trabalhando para moldar tudo em sua vida de acordo com a sua vontade. Como o pensamento é o agente mais poderoso em sua vida, desde que você saiba como desenvolvê-lo e usá-lo, nunca deixe que o poder do seu pensamento seja diluído por misturar-se com pessoas de mente fraca ou negativa. A menos que você seja muito forte e possa, em vez disso, fortalecer as outras pessoas. Os fracassos devem se alinhar com as pessoas de sucesso. Os fracos devem buscar a companhia dos mais fortes. Pessoas que não têm autocontrole devem se associar com aqueles que são autodisciplinados. O homem ganancioso, por exemplo, deve comer com o homem de autocontrole. Com tal exemplo diante dele, ele vai começar a raciocinar. Eu também posso controlar o meu apetite. Assim como, pelo poder do pensamento, você pode mudar a si mesmo para ser o que quiser, então o mais importante,
você será capaz de mudar sua consciência de um ser mortal para um ser divino. O homem mortal é aquele que pensa, é assim que eu vivo e é assim que eu vou ser até morrer. Mas o homem divino diz, sonhei que era mortal, mas agora eu estou acordado e sei que sou filho de Deus, feito à imagem do Pai. Embora leve tempo para perceber isso completamente, isso pode ser feito. Se quando chegar a hora da meditação à noite, você ceder ao pensamento, ai meu Deus, eu estou tão cansado, é tão tarde para meditar, me deixa dormir e amanhã eu medito sem falta. Você estará dormindo na sepultura. Quando o mundo se render à droga do sono, você estará acordado em Deus. E durante as atividades do dia, pense que é Deus que está trabalhando através de você. Entregue a responsabilidade a Ele. Aquele que pensa em Deus o tempo todo, ele pode errar. E mesmo que ele erre, Deus sabe que era seu desejo fazer o certo. Entregue tudo a Deus e você mudará. Porque então o ego humano não vai poder mais te controlar. Não importa o que venha a você, apenas diga, Deus sabe o que é melhor. É Ele quem está me dando esse sofrimento, é Ele quem está me fazendo feliz. Com essa atitude, todos os seus pesadelos da vida se transformarão em um lindo sonho de Deus. A escuridão é a ausência de luz. A ilusão é a escuridão. A realidade é leve. Seus olhos de sabedoria estão fechados. Então você vê apenas a escuridão. E você está sofrendo nessa ilusão. Mude sua consciência. Abra os seus olhos e verá nas estrelas o brilho dessa luz divina. Em cada átomo do espaço você verá o brilho da luz do riso de Deus. Atrás de cada pensamento, você sentirá o oceano da sua sabedoria. A dança da vida e da morte, da prosperidade e do fracasso. Não tem realidade, exceto como sonhos de Deus. Perceba isso. E você verá que são pensamentos materializados que estão dançando ao seu redor. E que você é o oceano de pensamento. Nada pode ficar nem te machucar. Agora, eu peço que feche os olhos e pense em um mau hábito do qual você deseja se livrar. Se você se concentrar comigo, enquanto eu digo as palavras no Espírito, e você acreditar, você ficará livre desse hábito. Jogue fora o pensamento de que você não pode desistir do que quer que seja. Eu estou enviando um forte pensamento à sua consciência de que agora você se livrou desse hábito. Afirme comigo. Estou livre desse hábito agora. Eu estou livre. Apegue-se a esse pensamento. Apegue-se a esse pensamento de liberdade. Esqueça o mau hábito. Muitos de vocês descobrirão que o hábito que abandonaram nunca mais voltará. Repita comigo. Vou remodelar a minha consciência. Nesse ano, sou uma nova pessoa. Mudarei minha consciência de novo e de novo, até ter afastado toda a escuridão da ignorância
e manifestado a luz brilhante do Espírito, em cuja imagem fui feito.